Circulando, com Ronald Vilardo. Circulando mais especial do que nunca hoje, hein, Ronald Vilardo? Aqui do meu ladinho. Olha ele aqui. Bom dia, Leandro. Bom dia, Bianca. Bom dia, ouvinte da CBN. Estão até enquadrados na mesma câmera, no mesmo ângulo. Nosso diretor de telas aqui, Ricardo Porto, até tá brincando com a câmera. Sabe tudo esse Ricardo Porto, hein? Muito bom. Ronald, temos convidados especiais. Temos convidados especiais, porque acabou de estrear no Rio de Janeiro mais um musical sob direção do Tadeu Aguiar, que já virou um dos nossos diretores mais consagrados de musicais aqui no Brasil. O espetáculo chama-se Querido Evan Hansen, que estreou ontem à noite no Teatro Multiplan, ali no Village Mall, na Barra da Tijuca. E esse espetáculo conta a história de um jovem adolescente que tem transtornos de ansiedade, ele tem alguns problemas ali na escola, de interação com seus colegas, enfim, um universo ali de adolescente tentando se descobrir, e aí ele acontece uma coisa determinada na vida dele, em que ele tem que manter uma determinada mentirinha ali para ele conseguir ser aceito pelos seus amigos, e a partir daí várias coisas se desdobram ao redor do Evan Hansen. Então a gente tem esse espetáculo sob direção do Tadeu Aguiar. O Evan Hansen é interpretado pelo Gabi Lara, e a gente tem no elenco também o Mohamed Harfouch, Tati Lopes, Vanessa Gerbelli e também o Hugo Bonemer, que é um ator que a gente já conhece, já vem acompanhando de muitos musicais aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro do Hugo Bonemer fazendo Hair lá em 2010, e a gente tem com muita honra aqui no Circulando hoje a presença do diretor desse espetáculo, Tadeu Aguiar, e do ator Hugo Bonemer. Sejam bem-vindos. Bom dia, Tadeu e Hugo. Bom dia, Leandro. Bom dia, Bianca. Bom dia, Ronald. Que é um prazer. Bom dia. Muito grande falar com vocês. Muito obrigado. Bom dia para os dois. Muito obrigada pela participação. Prazer todo nosso. Primeiro eu quero saber como é que foi a estreia ontem. E aí, Tadeu? Foi lindo. O espetáculo é tão emocionante e a plateia realmente entendeu exatamente a proposta do nosso projeto e do nosso espetáculo. Ficou muito feliz e muito emocionante. O espetáculo é muito emocionante. Então deixou com o nosso coração muito aquecido depois do espetáculo. Eu queria saber do Hugo também, que já fez tantos musicais aí aqui no Rio de Janeiro, já faz também um monte de outras coisas, gente. O Hugo, ele é multitalentoso, mas eu queria saber a respeito desse papel que ele tem dentro do querido Evan Hansen, que acabou de estrear. O Hugo faz uma espécie de vilão. Como é que é mais ou menos o seu papel nesse espetáculo, Hugo? Conta pra gente. Oi, Ronald. Obrigado pela apresentação aí. E obrigado por ter assistido Hair, enfim, é gostoso saber que... Eu assisti tudo, Hugo. Eu falei Que só legal, de Hair, cara. mas assisti tudo que você fez, tá? Que fique Muito obrigado. registrado. Ronald, a gente fica procurando, né, um desafio, né? O ator, além de pagar os boletos, a gente quer também desafios, né? Coisas que estimulem a gente, né? Que façam a gente se sentir úteis enquanto artistas, né, contando histórias para as pessoas. Então, quando aparece uma peça como essa, ela é uma coisa especial mesmo, sabe? Uma coisa que deixa a gente o coração quentinho, igual o Tadeu falou, né? Quando a gente percebe que a gente consegue se comunicar com a plateia. Essa peça ela é muito bem escrita, antes de qualquer coisa. Antes dela chegar aqui, da gente, né, imaginar ela aqui no Brasil, né? Em 2014 eles escreveram uma peça que parece que foi feita junto com psicólogos. Ela foi feita para essa geração, mas ela se comunica com a minha geração millennial também, se comunica com as outras gerações. Ela fala muito de um mundo onde as pessoas vão se isolando cada vez mais, sabe, Ronald? Então, o que a gente faz para poder ser amado? E nessa peça, o personagem do Gabi Lara, o Evan Hansen, por conta de um mal-entendido, ele se torna a pessoa mais... Ele é um cara isolado, ele não tem amigo nenhum, ele tem dificuldade de relacionamento. Ele vem de uma família muito comum nos dias de hoje, em que os pais estão separados e a mãe está fazendo jornada dupla, não consegue estar presente junto com ele. Uma impossibilidade, por mais que ela tente, por mais afeto que ela dê, existe uma questão de tempo que ela não consegue estar presente. Então esse menino está sozinho. Por um mal-entendido, ele vira a pessoa mais popular do país. E esse mal-entendido é que o meu personagem, isso não é um spoiler, esse é um ponto de partida, o meu personagem morre no começo da história. Meu personagem tira a própria vida e eu sou do colégio dele, né? Então, por um mal-entendido, as pessoas acham que nós somos melhores amigos. Só que isso é uma grande de uma mentira.
Essa Eu acho. mentira faz com que eles virem o cara mais popular, mais querido. Ele é apaixonado pela irmã do morto, e a irmã do morto vai olhar pra ele. A família do morto vai quase adotar ele. Ele não consegue falar a verdade. Então a plateia vai ficando angustiada com essa mentira e ao mesmo tempo vai se divertindo com cada buraco que ele vai se enfiando para poder manter aquilo. O Gabi conduz vale ressaltar o talento do Gabi Lara como condutor, como protagonista dessa história. Ele é um artista extremamente sensível, uma voz linda, doce, uma escalação fantástica. Além de ser um baita de um colega de cena, uma delícia criar cenas com ele. Eu preciso lembrar, Hugo, bom você falar disso, porque assim, a temporada é curta, né? Então, pra gente poder conferir, querido Evan Hansen, a gente tem que correr, porque vocês vão ficar pouco tempo aqui no Rio de Janeiro, não é isso? São só 6 semanas. Vale dizer que essa peça eu assisti em 2018. Estávamos o Chechel, o Paulo Severo, o Eduardo e eu na Broadway. Fomos fazer uma viagem juntos. Quando terminou a apresentação, o Chechel falou assim: Tadeu, esse é um espetáculo que você poderia dirigir e produzir no Brasil. Evidentemente, eu fiquei morrendo de medo, porque precisaria ter bala na agulha para comprar aqueles direitos que deveriam ser caríssimos. Mas aí foi maravilhoso, porque a Renata Borges Pimenta, que é uma produtora que tem muita coragem aqui no Brasil, falou: vamos juntos nessa, Tadeu. E aí a gente resolveu arriscar. É um espetáculo muito bonito. Ganhou 6 Tones na Broadway, que é o maior prêmio do teatro da Broadway. E foi escrito pelo mesmo cara que escreveu aquele filme La La Land, Que eu adoro. e O Rei do Show também. Então, são 2 autores Também muito adoro. consagrados. Para quem gosta das músicas do Rei do Show, tem uma música específica, há boatos, que seria uma música que era do Rei do Show, mas não coube, e ele aproveitou quando estava começando a escrever o Evan Hansen. E aí eu desafio quem for assistir a identificar qual é essa música. Circulando também é trivia da Broadway. É. Vou dizer isso pra vocês. Tem acordes muito parecidos. E para ter um clima do que a gente vai encontrar lá no querido Evan Hansen, que está em cartaz no Teatro Vila de Mall, eles produziram, ora veja só, um trailerzinho do espetáculo, como se fosse um filme mesmo. Puxando um pouquinho também pelo filme, existe o filme, querido Evan Hansen, claro, nós sabemos disso, mas o clima que eles deram com o elenco que está no palco do Teatro Vila de Mall. Vamos ouvir um trechinho do trailer? Hoje vai ser um dia incrível. E aqui tá o porquê. Porque hoje tudo que você precisa fazer é ser você mesmo. Vem cá, isso aqui é seu? É meu, é pessoal, é um E trabalho. vamos ler o que tem aqui. Querido Evan Hansen. Peraí, como assim o Connor roubou uma carta sua? Você escreve carta pra si mesmo? Não, isso é só um exercício que meu terapeuta pediu. Nós não sabíamos que o Connor tinha amigos. Ele queria que você ficasse com essa carta. Querido Evan Hansen, é você, não é? Sim, mas não foi ele que escreveu. Essas foram as últimas palavras do meu filho. Aí começa essa confusão Connor. toda. Eles acham que o menino, que o Connor tinha escrito a carta pro Evan Hansen. Eles acham que foi ele é o autor da carta. E aí todo mundo começa a adorar o Evan Hansen por conta disso. É mais ou menos essa história que o Hugo estava contando pra gente. Eu queria saber agora do Tadeu, Tadeu, você falou da Renata, né, que é a produtora que está ao seu lado nessa nova empreitada. Vocês estão vindo de um sucesso arrasador, que foi o Beetlejuice, aqui no Rio de Janeiro, também em São Paulo, uma temporada muito bem sucedida. Eu queria saber, nessa altura do campeonato, assim, qual é o sarrafo sobe, né, para você apresentar um novo musical. Como é que você se sente aí? Dá frio na barriga? Tem algum medo aí de como vai ser do sucesso da nova temporada? Como é para você do ponto de vista do diretor? Bom, você sempre tem medo de desapontar o espectador, né? Beetlejuice foi um enorme sucesso, A Cor Púrpura foi um enorme sucesso, e pelo que nós temos visto nessas 2 últimas apresentações, eu acho que o Evan Hansen vai estar no mesmo caminho. As pessoas saem do teatro muito tocadas e os aplausos são imensos. Eu tenho vários cachorros aqui em casa, eles podem latir a qualquer momento. A gente tá Eles são adorando. ótimos, eles são ótimos, eu conheço. O Ronald conhece. Estamos adorando a participação especial. E aí, então, é claro que dá um medo, né? Claro que também a gente investiu, uma peça que nós não estamos fazendo sem nenhum patrocínio, mas uma produção muito grande, que nós investimos o nosso próprio dinheirinho. Então, a gente fica com muito medo, mas a gente já está
ficando mais tranquilo pela resposta que nós estamos tendo diariamente lá no teatro. Né? Hugo, você também tentando descobrir aí as nuances do personagem do Connor. Eu vi uma entrevista sua que você deu para a revista New Mag, em que, aliás, é uma entrevista ótima, em que você fala que esse personagem, o Connor, ele apresenta várias versões de si mesmo, né? E eu queria saber para você como foi fazer essa viagem, entregar essa viagem do Connor pro público, agora já tendo as primeiras reações, né? Nossa, Ronald, como ator, né, a gente, que nem eu te falei, procura os desafios, mas eu não tinha noção do quanto que o Connor é o personagem que eu mais queria nesse momento da minha vida. Porque ele me permite passear por diferentes aspectos dentro dessa história. Eu sou dividido em 3 etapas. Eu tenho primeiro um personagem real que está prestes a tirar a própria vida. Então, eu preciso ganhar o direito para a plateia, né? A plateia precisa ser convencida de que esse personagem tem o direito, dentro dessa história, de cometer essa atrocidade contra si mesmo. Então, eu tenho um primeiro momento extremamente deprimido, extremamente agressivo, extremamente vazio de significado. Depois eu tenho um outro momento que são as versões do que as pessoas acham dele. E nesse momento vale tudo, é uma grande loucura. Ali é uma diversão sem fim, porque são absurdos que as pessoas vão inventar do que ele fazia, de como ele era. Alguns dizem que ele estava melhorando, outros dizem que ele estava se afundando mais numa determinada droga. Enfim, cada história vai para um lado. E depois tem um terceiro momento, que é um terceiro momento mais aberto para a interpretação. Uma pessoa mais religiosa pode entender que o Connor, de alguma forma, se materializa e conversa com Evan Hansen, de alguma forma espiritual. Uma plateia mais racional, mais psicológica, pode entender que aquilo é uma conversa dentro da cabeça do próprio Evan, projetando o Connor ali para conversar. Não importa, seja, o espectador é livre para interpretar, Tem Então, vários olhares, né, que a gente pode vários pontos de vista para você poder interpretar essa história que a gente já sabe que é uma história evidentemente emocionante, como vocês dois já falaram várias vezes a palavra emoção. Eu acho que esse é um denominador comum mesmo desse espetáculo. A Bianca Santos está aqui, queria falar com vocês. Queremos entrar um pouquinho nesse papo, né, eu e o Leandro, apesar de o espaço ser do Ronald, né? Bom, queria saber do Tadeu, como é que é esse processo de direção, né? Cheio de referências, assim, porque aí tem o filme, né? Tem um espetáculo fora, mas aí como é que você traz aqui para o Brasil e com a sua veia criativa, assim, claro, pulsando? Bom, na verdade, sempre quando a gente compra, Eduardo e eu, algum texto que já foi produzido na Broadway, a gente quer fazer diferente do que eles fizeram, evidentemente, porque a gente quer dar o nosso olhar. A gente não trouxe a peça para o Brasil, a gente manteve a peça num lugar qualquer, porque a peça fala universalmente, né? Então, eu acho que todos os lugares do mundo, acho que estão passando pelo mesmo transtorno, esse transtorno de ansiedade, de você querer o tempo inteiro estar se comunicando através de um aparelhinho, né? E não ter esse contato mais humano. Então, trazer essa peça foi um risco, porque a gente achava que era uma discussão muito limitada para algumas pessoas, para um determinado público brasileiro. Mas o que nós estamos vendo no teatro é exatamente o contrário, as pessoas todas. E vendo muitos jovens na plateia, isso que nós estamos muito encantados que com bom. isso. Né? A gente achava que o público brasileiro era um público de 37, 40 anos para cima, mas nós vimos esses 2 ou 3 dias que nos apresentamos, muitos jovens na plateia. Então, trazer o espetáculo foi uma bênção. Né? E para mim, como diretor, é muito bacana, porque de repente tem que dirigir um espetáculo que tem traços muito difíceis de cada personagem, muitas camadas em cada personagem. Então, é uma peça mais teatro, e embora eles cantem o tempo inteiro, é um musical muito bem produzido, com telões de LED, com imagens lindas do Lucas Pimenta. Na verdade, é um espetáculo muito denso, mas muito feliz também. Ele não é um espetáculo triste, é um espetáculo emocionante, mas também tem muita diversão, tem muitas cenas de humor. Eu acho que foi muito legal. Hugo, eu queria perguntar um pouco para você sobre como você, como ator, né, falando sobre temas bullying, transtornos de ansiedade, problemas que vários adolescentes passam, se isso de alguma maneira faz você acessar situações que ou você viveu, ou que você conhece do teu passado, né, como jovem, se isso vai para o palco de alguma maneira. Só isso que está no palco, Leandro.
Eu não sou o tipo do ator que inventa uma outra pessoa que não existe. Então, a única coisa que eu tenho para trabalhar sou eu e a minha vida. São 37 anos aí de referências, né? Cada pessoa tem a sua, eu tenho as minhas. Você não tem 37 anos, para com isso, pelo amor de Deus. Tem 15. 37. Não, eu tenho 17, 15, gente. porque ele tem 17 na peça. Mas é isso, então, com certeza, assim, a resposta é sem sombra de dúvidas, né? Todas as experiências e as emoções que eu trago ali, elas são completamente pessoais. Elas passam por mim, é uma peça que eu uso também um pouco para me curar das minhas feridas antigas, as lembranças que talvez não sejam tão boas. É uma peça que, para curar, tem que doer um pouquinho. E aí o espectador vai passar por essa experiência junto com a gente. Quando eu contei a sinopse... E não, de falar só que quando eu contei para minha avó a sinopse, né? E eu tenho uma relação mais próxima com a minha avó hoje, que está fazendo 87 anos agora, daqui 2 semanas, depois do falecimento do meu pai e tal, e a gente está muito mais próximo. E contando para ela sobre a peça, ela falou assim, quanto que ela queria ouvir uma sinopse assim, que aproxima as pessoas e que traz esperança para as pessoas. Fala para muitas gerações, né? Fala para muitas como gerações. Ela sentia falta, porque acho que a gente passou por um momento dramatúrgico importante, e está passando ainda por ele, de mostrar a realidade como ela é, com toda a violência da realidade. E o que essa peça... Hugo, a gente vai ter que terminar a nossa entrevista, a gente está indo agora já para a reta final aqui do CBN Rio. Eu só acho... Infelizmente. Tá tão gostoso. Podia ficar aqui pra fora. Mas agora é partir o teatro, né? É partir o teatro. Eu queria só lembrar que o Eduardo, de quem Tadeu Aguiar fala com tão nonchalante, assim, na verdade o Eduardo Bacher, que é também produtor da peça, junto com ele, Chechel e Paulo Severo. Ele falou exatamente de Arthur Chechel e Paulo Severo. Arthur Chechel, que nós conhecemos, né? O cara nosso foi saudoso nosso Chechel. colega aqui, que viu com ele esse espetáculo em Nova York. Acho que é um espetáculo também que tem um pouquinho do Chechel, já que ele sugeriu que esse espetáculo fosse dirigido por você. Eu, quando traduzia a peça, eu pensava o tempo inteiro no Chechel. Me ajuda, por favor, me inspira nisso. Ele ajudou, deu uma ajudinha. Teatro Multiplan, Vilas Mall, né, Ronald? E temporada de quinta a sexta às 8 da noite, sábado às 6, domingo às 4 da tarde, até o dia 7 de julho. Exatamente, eu vou assistir, vou colocar tudo lá no meu Instagram que eu achei no Ronald Vilar 2024. Se não gostar, vou falar. Que também, hein? Leandro, valeu, obrigada, Tadeu Aguiar. Obrigado, gente. Obrigado, Bianca, Leandro, Ronald. Beijo. Valeu. Hugo Bonemer, Tadeu Aguiar conversando com a gente aqui no nosso Circulando no CBN Rio. E já não há tempo para mais nada, Bianca beijo, Santos. Ronald. Valeu. Eu sempre adoro vir ao estúdio. Muito bom, Ronald. Seja sempre bem-vindo. Volte sempre. Volte sempre. Laerte Afonso sinaliza que o Ronald Vilardo pode terminar com música. Eu posso terminar com música, sim, porque tem a Duda Beat. A gente ouviu o áudio da Duda Beat convidando as pessoas para o circulador. Eu acho que a gente tem que terminar esse programa ouvindo a Duda Beat hoje. Tá bom. Então, beijo, querido ouvinte. Bom fim de semana. Até mais. Bom final de semana. Sentimento é repartido, um pedaço é pra